Eu vou começar uma série de 2 mensagens falando sobre como viver as maravilhas de Deus, tá? Então hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, dando a você alguns princípios para viver as maravilhas de Deus. E na próxima semana eu quero ministrar como vivem aqueles que já estão maravilhados. Tenho certeza que essa palavra vai edificar muito a sua vida. Se você achou Lucas capítulo 5, verso 1, diga: achei. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, diga, eles ficaram admirados. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos junto à praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus. Queridos, que dia memorável na vida desses discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e quando ele começa a pregar nesse dia, as multidões vêm se aproximando para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus percebe que Pedro, Tiago e João, eles estão chegando de uma noite de trabalho, porque Pedro, Tiago e João eram sócios de uma empresa próspera de pesca, mas aquela noite não havia sido fácil. Eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada, e quando eles estão chegando com os barcos na beira da praia, eles começam a lavar as redes, e Jesus olha para o barco e pensa: eu vou usar esse barco como púlpito para pregar hoje. Então ele se aproxima do barco de Pedro e pede para ele: você pode levar o barco um pouquinho para dentro d'água para que eu possa usar o seu barco? E aí Pedro diz: é claro, Senhor, pode usar o barco. E Pedro leva o barco então aonde Jesus havia solicitado, e Jesus prega uma palavra poderosa. E imagino que, como todos os sermões de Jesus, aquela multidão na beira da praia foi edificada. Só que quando Jesus para de pregar, ele olha para Pedro e diz assim: agora volta a pescar. E Pedro diz: Senhor, eu tentei pescar a noite toda, e nada veio na minha rede, mas segundo a tua palavra, eu vou voltar, e eu vou lançar as redes novamente. E segundo a palavra de Jesus, Pedro volta, lança as redes, e os peixes eram tantos, que a rede começou a se romper, de tão maravilhosa que foi aquela pesca. E o barco dele encheu a ponto de quase afundar, e não parava mais de vir peixe na rede. Então ele chama Tiago e João com seu barco e diz: traz o barco de vocês, porque eu quero
compartilhar com vocês o que Deus está dando. Tem muito peixe e todos os 2 barcos foram cheios a ponto de quase irem a pique. E essa pesca foi tão maravilhosa que eles ficaram admirados, assombrados com Jesus, e caíram de joelho aos pés de Jesus. E Pedro disse: Senhor, te retira de mim, porque eu não mereço tudo isso, eu sou pecador. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, não tenha medo, porque tu vais ser pescador de homens. E naquele momento que ele recebe aquele chamado, meu irmão, ele larga tudo e começa a seguir Jesus. O que aconteceu foi maravilhoso, essa pesca foi maravilhosa, mas o que é maravilhoso aqui? Pedro era maravilhoso? Não. O barco era maravilhoso? Não. O dia era maravilhoso? Não. A rede era maravilhosa? Não. O mar era maravilhoso? Não. Só aconteceu algo maravilhoso porque Jesus, o maravilhoso, estava naquele lugar. Quando você caminha com Jesus, quando você segue a Jesus, quando você serve a Jesus, coisas maravilhosas acontecem na sua vida, porque não se trata de quem você é e nem da onde você está, se trata da presença de Jesus na sua vida, se trata da presença de Jesus na tua realidade. E você precisa crer que Isaías no capítulo 9 verso 6 diz que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a Bíblia também diz que Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Então, se Ele é maravilhoso e é conosco, significa que o desejo dEle é operar maravilhas na sua vida. E nessa noite Deus te colocou diante de mim para dizer para você que Ele quer operar maravilhas em teu favor. O Senhor quer operar na tua vida, através de você, dentro de você, em torno de você, coisas tão extraordinárias que você vai ficar como esses discípulos, admirado daquilo que Ele vai fazer. Cada um aqui sabe o que é maravilhoso para si. Muitas coisas que são maravilhosas para alguém pode ser simples para outro, e coisas que é simples para um pode ser maravilhoso para outro. Um exemplo maravilhoso pode ser quando Jesus liberta você daquele pecado que te aprisiona, daquele vício que você tem clamado. Para outros, maravilhoso é quando o Senhor abre a porta que está fechada. Para outro, maravilha de Deus é quando o Senhor vai lá e alcança aquele membro da sua família a qual você tem orado. Para todos, maravilha de Deus é quando a gente é salvo, vive em santidade, esperando o arrebatamento para a glória de Deus. Então cada um aqui sabe o que é maravilhoso para si, e dentro da tua realidade, essa palavra vai te apontar um caminho para que todos possam viver as maravilhas de Jesus. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, para que você comece a viver as maravilhas de Jesus, para que você seja arrancado de uma mesmice religiosa e seja levado às maravilhas de Deus, está no versículo de número 2. O versículo de número 2 diz o seguinte: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Só lava a rede aquele que vai usar de novo. Eles trabalharam a noite toda e nada deu certo. Eles poderiam chegar, jogar a rede de lado e falar: esse negócio não é para mim, eu não quero mais essa empresa, eu não quero mais ser pescador, eu não quero mais esse negócio, isso aqui não é para mim, e eu vou jogar a rede de canto, e eu não quero mais nem saber disso. Mas se eles estavam lavando as redes, é porque eles iriam usar aquelas redes novamente. Se eles tivessem desistido, indo embora, e eles não tivessem naquela oportunidade lavando redes, eles não teriam vivido as maravilhas que viveram. Quando eles estão lavando as redes, eles estão dizendo assim: hoje não deu, mas eu estou lavando as redes, me preparando para a oportunidade que amanhã vai dar certo.
Hoje eu não consegui, mas eu estou lavando as redes, me preparando, porque amanhã eu posso conseguir. Hoje eu não pesquei nada, mas eu vou lavar as redes, porque eu acredito que o mar que hoje não está para peixe, amanhã pode estar. Entenda uma coisa, irmão, só vive coisas maravilhosas aquelas pessoas que mesmo diante de um mar que não está para peixe, eles nunca desistem, eles vão sempre acreditar que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam, Deus vai trazer uma outra oportunidade, e quem vive coisas maravilhosas é aquele que não desiste quando tudo dá errado, mas ele sempre lava a rede, preparando a sua vida para a próxima oportunidade. Muitas pessoas não estão vivendo o novo de Deus, e não estão vivendo as maravilhas de Deus, porque diante da primeira noite em que o mar não está para peixe, eles jogam as redes de lado e dizem: eu não quero mais isso. Eles jogam a família de lado e dizem: não dá mais certo. Eles colocam os sonhos, os projetos de lado e dizem: eu não quero mais pagar esse preço. Nem tudo vai dar certo todo dia, mas se você crê que Deus tem oportunidades novas para o seu futuro, saiba que se você lavar as redes e estiver preparado para o novo de Deus, Jesus pode chegar a qualquer momento e dizer: me empreste teu barco, que hoje eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Gente que desiste fácil não vive coisas maravilhosas. Gente que joga a rede de canto não vive coisas maravilhosas. Gente que só reclama, mas não se prepara para uma oportunidade nova, não vive coisas maravilhosas. Deus não te chamou para jogar a tua rede fora, Deus te chamou para lavar as redes, porque tem uma oportunidade nova para coisas maravilhosas acontecerem na tua vida. Em segundo lugar, por que eles viveram coisas maravilhosas? O primeiro princípio é: persevere, não desista, se prepare sempre para novas oportunidades, porque nem todo dia o mar vai estar para peixe para você. E o segundo princípio, ainda no versículo de número 3, o texto vai dizer o seguinte: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Perceba que quando Jesus precisou do barco, ele se aproximou do barco e ele pediu, ele não ordenou, ele não exigiu, ele não mandou, ele pediu: Pedro, você pode afastar o barco da praia para mim usar? Se você já sabe ser educado pedindo alguma coisa, você imagina a educação que Jesus usou para pedir esse barco, o amor em pessoa pedindo alguma coisa. Você imagina o amor de Jesus pedindo, a gentileza, a graça, o carinho, a simplicidade de Jesus pedindo: Pedro, posso usar o teu barco? Você pode colocar o barco dentro d'água novamente, para que esse barco me sirva de púlpito? Você pode? Se Pedro falasse assim: tu não tens liberdade no meu barco, ele nunca ia viver a pesca maravilhosa que ele viveu naquele dia. Mas Pedro fez o que Jesus pediu, e Pedro deu liberdade para que Jesus conduzisse o barco dele. E então algo maravilhoso começou a acontecer. Se você quer viver coisas maravilhosas diante de Deus e na presença de Deus, você precisa dar a Jesus liberdade para conduzir o teu barco para onde Ele quiser. E conduzir o teu barco significa conduzir a tua vida, porque Ele nunca vai conseguir conduzir algo que você tem, se Ele não conseguir conduzir teu coração. Por isso, conduzir o barco significa que Pedro permitiu que Jesus conduzisse a vida dele. E algumas pessoas não vivem as coisas maravilhosas da parte de Deus, porque elas têm muita dificuldade de dar a Jesus liberdade nas suas vidas. Alguns veem Deus como alguém que vai te preparar um laço e te obrigar a viver coisas maravilhosas. Mas se você for perceber, ao longo das histórias bíblicas,
você percebe que às vezes, sem a sua permissão e liberdade, o Senhor faz algumas coisas para te trazer livramento. Livramento de Deus, Ele opera sem a nossa liberdade muitas vezes, sem a nossa permissão muitas vezes. Agora, o nível das maravilhas é um nível mais alto que o nível do livramento. E o nível das maravilhas, Ele nos pede, Ele pede liberdade. Quando você dá liberdade, as coisas acontecem. Tem gente, meu irmão, que está esperando Jesus pegar ele pelo cabelo e arrastar, para viver coisas maravilhosas. Tem gente que está esperando Jesus chegar e falar assim: ó, empresta o barco, passa o barco agora, perdeu o barco, desce, perdeu. E não é assim que Ele opera. Ele te pede com gentileza. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E você consegue perceber quem será levado ao nível das maravilhas pela liberdade que essa pessoa dá. Quando Jesus começa a instruir: vai com o barco para lá, e ele diz: eu vou. Traz o barco para cá, e ele diz: eu trago. Vai para a igreja, ele diz: eu vou. Vai para o culto, ele diz: eu vou. Vai para a oração, eu vou. Pede perdão, eu peço. Creia nisso, eu creio. Essa é a direção, eu cumpro. Essa é a palavra, eu realizo. Dê liberdade para Jesus na tua vida, porque o fato de você estar próximo de Jesus não garante que você vai viver coisas maravilhosas se você não der liberdade para Ele. Vou repetir: o fato de você estar próximo de Jesus não garante que você vai viver coisas maravilhosas se você não der liberdade para Ele. Quer um exemplo bíblico? Não precisa abrir, porque eu vou resumir a história. Mateus capítulo 13, verso 58, a Bíblia diz que Jesus chegou em Nazaré, na sua terra natal, na sua cidade, para operar milagres. O que Ele chegou para fazer em Nazaré? Operar milagres. Sabe quantos milagres Ele operou? Nenhum. Sabe por quê? Porque quando Ele chegou para operar milagres, aquela cidade não deu liberdade. Aquela cidade falou: está falando que é o Messias, jogava bola comigo no campo de baixo, é o filho da irmã Maria, do irmão José, soltava pipa comigo no meio da rua. Agora está dizendo que é o Messias. Jesus não teve liberdade. A Bíblia diz que por causa da incredulidade deles, Jesus saiu daquele lugar e não operou coisas maravilhosas. Gente que não dá liberdade, irmão, chega a ser uma piada. Jesus está diante dele, ele não vive nada. Jesus está diante dele, não recebe nada. E se ele pedisse alguma coisa difícil, o que é difícil ele já fez por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquela cruz. Aquilo foi difícil. Emprestar o barco, obedecer, deixar que Ele conduza a tua vida, isso é simples. Faça aquilo que Ele te pede. Entenda que Jesus não quer se relacionar contigo no nível de que Ele te exige e manda. Ele te pede. E quando você dá liberdade àquilo que Ele te pede, coisas maravilhosas certamente vão acontecer. Versículo de número 3 ainda. Vou repetir. Ele diz assim: entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ou seja, Jesus usou aquele barco como púlpito. Se eu fosse Pedro, irmão, eu pegava aquele barco, colocava na sala da minha casa, fazia uma sala maior, pintava, e aquilo seria a principal decoração da minha casa. Botava uns LEDs assim, dando uma iluminação top no barco, envernizadão, e todo colega, amigo, parente a gente não escolhe, mas até para os parentes eu ia mostrar, e eu ia chegar e ia dizer: sabe esse barco aqui? Ou alguém ia perguntar: que barco é esse? Meu irmão, esse barco aqui já serviu de púlpito para Jesus. Jesus já usou o meu barco para pregar para as multidões. Escute, o barco voltou vazio. Jesus disse: empresta o barco. Ele falou: empresto. Horas depois o barco estava cheio de peixes.
Por quê? Porque algo maravilhoso aconteceu. Como? Deixe Jesus usar aquilo que você é e aquilo que você tem para abençoar as pessoas, porque quando você deixa Jesus usar aquilo que você tem para abençoar as pessoas, Ele vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Quer um exemplo? Se nós, e eu acredito que nós somos assim, se ainda não somos, deveríamos ser, mas perceba, quando nós pegamos um carro emprestado, por exemplo, você pega um carro emprestado de alguém, e é óbvio que você não é um chupim que vai entregar o carro com o tanque vazio quando pega emprestado. Se alguém te empresta o carro, tem gente chorando, pá, meu amigo fez isso comigo. Irmão, Deus estava te provando, mas isso não é certo. E quando eu pego um carro emprestado de alguém, se eu precisar, o que eu faço? Eu devolvo no mínimo com 3 vezes mais de gasolina que eu precisei usar, no mínimo eu devolvo com o tanque cheio. Por quê? Porque alguém me emprestou o carro, e isso é ético, devolver o carro com o tanque cheio, para retribuir o favor que alguém me fez. Quando Pedro emprestou o barco estava vazio, mas ele permitia que Jesus usasse o que ele tinha para abençoar quem Jesus quisesse. E aí ele recebeu o barco cheio, e o barco do amigo foi cheio, e a rede foi cheia, e se tivesse 200 barcos aquele dia, 200 barcos seriam cheios. Porque aquele que permite que Jesus use as suas posses, os seus dons, o seu tempo e os seus talentos para abençoar outras pessoas, esses viverão coisas maravilhosas. Quando eu casei, eu sei que a minha mulher me ama, porque ela casou comigo quando eu tinha um skate e uma bike. E eu preguei o evangelho muitos anos sem ter um carro. E eu lembro como Jesus usava a minha bicicleta. Eu lembro quando eu colocava a pastora no quadro da bicicleta, ia fazer discipulado, e aí eu tinha discipulado 7 horas da noite numa casa, ia eu e ela ia no quadro assim de ladinho, super romântico. Só que óbvio que a paisagem não era aquele pôr do sol na beira de uma praia. E aí a gente chegava na casa de bike, 7 horas da noite, fazia discipulado, até 8 e um pouquinho, 8 horas, 8 e um pouco eu saía, ia para outra casa, atendia outra família, das 9 às 10, ia com a bike para lá, pegava a bike e voltava. Jesus, pode usar minha bike? Usa. A minha casa, se for preciso fazer um culto doméstico, se for preciso fazer uma célula, se for preciso receber alguém para orar, se for preciso receber alguém na minha sala, para dar uma palavra, para dar um aconselhamento, a minha casa Jesus pode usar, o meu tempo Jesus pode usar, o meu talento Ele pode usar, o meu dinheiro Ele pode usar, o dízimo não é meu, é dele, Ele pode usar, a minha oferta é dele, Ele pode usar, o que eu posso entregar de coração para Ele, eu entrego, e Ele pode usar. Muitas pessoas nunca vão viver as maravilhas de Deus, porque eles se apegam em tudo que tem, e Jesus não pode usar a casa dele, o tempo dele, o dinheiro dele, o talento dele, o dízimo dele, o carro dele, a moto dele, a bicicleta dele. Jesus não pode usar nada. Nada está à disposição de Jesus. E aí coisas maravilhosas não acontecem. Tudo que você tem deve ser de Deus. Se o teu coração de fato é de Deus, tudo que você tem também é de Deus. Quando ele não tem o que você tem, é porque ele não tem teu coração. Porque quando ele tem teu coração, tudo que você tem, ele tem. Porque ele tem liberdade em todas as tuas posses. Saiba, querido, que se ele precisar da tua casa para ser um instrumento de milagre, deixa ele usar a tua casa. Se ele precisar do teu carro para ser um instrumento de milagre, deixa ele usar teu carro.
Deixa Ele usar teu dinheiro, deixa Ele usar teu dom, deixa Ele usar o teu talento, deixa Ele usar o que tu tem, porque quando tu dá para Deus, tu dá de um jeito, quando Ele te devolve com algo maravilhoso em cima. Sede fiel sobre o pouco, e sobre o muito te colocarei. Tem gente, irmão, que tem uma dificuldade muito grande de entregar para Jesus na hora que Ele pede o que Ele quer. E vou te falar, para viver coisas maravilhosas, nem sempre o que Jesus te pede está na agenda. Eu sempre digo para os meus discípulos, eu não exijo de vocês a metade do sacrifício que eu paguei. Eu não exijo de vocês a metade do sacrifício que eu pago. Não exijo. Claramente. Por quê? Porque cada um tem o seu potencial, tem a sua fé, tem o seu tempo. Agora, uma coisa eu sei, irmão: quando você entrega do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele pede, aquilo que você é, ou aquilo que você tem, pode te preparar, que Ele vai recompensar. Um outro princípio para que você viva as maravilhas de Deus está no versículo de número 4. O verso 4 diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Perceba que antes de Jesus falar assim, ó, agora chegou a hora da pesca maravilhosa, agora chegou a hora de você lançar as redes para pescar. Antes disso acontecer, o texto está dizendo assim, ó, quando Jesus acabou de falar, aí Ele disse: agora tu vai pescar. O que Ele tinha acabado de falar? A palavra. Ele estava pregando. Significa que Pedro ouviu o sermão até Jesus acabar. Pedro poderia ter feito assim: fica com o meu barco aí que eu estou um pouco ocupado, eu vou sair fora, depois só deixa ele aqui na beira da praia. Todo mundo sabe que o barco é meu, eu tenho mais o que fazer, então enquanto o senhor fala aí, eu vou resolver algumas coisas. Pedro estava lá, ouvindo tudo que Jesus tinha para falar. Pedro estava lá, ouvindo a pregação até o final, e foi no final da pregação que a direção para coisas maravilhosas foi liberada. Agora, Pedro, tu vai pescar. Sabe o que eu aprendo aqui? Só vai viver coisas maravilhosas aquele que tiver prazer para ouvir a palavra maravilhosa. Só vai viver coisas maravilhosas aquele que tiver disposição para ouvir a palavra de Jesus, que é maravilhosa. Tem gente, meu filho, que não tem prazer em ouvir a palavra de Jesus. Tem gente que não tem prazer em ouvir quando Jesus está falando. Tem gente que não tem paciência para ouvir um sermão. Não tem paciência para ler, para conhecer, para ouvir Bíblia. E aí depois reclama do sofrimento, quando a própria Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, que é a palavra de Cristo. Então, se você quer viver as maravilhas de Deus, você precisa ter prazer em ser instruído na palavra de Deus. Você precisa entender que aonde você está recebendo a palavra, é naquele momento que Deus pode te dar uma direção e dizer: agora levanta, vai pescar que tudo vai acontecer. É no momento que você está recebendo a palavra que Jesus pode chegar para você e falar assim: acabou o sermão, agora vai pescar, porque eu vou fazer algo maravilhoso na tua história. Eu amo a Bíblia, porque eu sei que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Essa é a palavra que é chamada de espada do Espírito, é a nossa arma de batalha,
Essa palavra é o segredo do nosso sucesso. Quando o Senhor quis usar a vida de Ezequiel, Ele mostrou um rolo para Ezequiel, simbolizando a palavra de Deus, e Ele disse: come, Ezequiel. E Ezequiel comeu, e quando ele comeu, o Senhor falou: tem gosto do que, Ezequiel? Ele diz: tem gosto de mel. Pensa numa palavra maravilhosa. A palavra de Deus é a direção que você precisa para viver maravilhas. Se você não gosta de Bíblia, deixa eu falar para você, você está na dependência de coisas medíocres. Se você ama a Bíblia, a instrução da palavra vai te levar a viver maravilhas. Versículo de número 5, nós temos um outro princípio para você viver as maravilhas de Deus. Quando no verso 4, Jesus, depois de acabar o sermão, diz: agora vai pescar, Pedro. O verso 5 nos diz o seguinte: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Essa palavra mestre no original não é um simples professor, não é um simples rabino. A palavra mestre aqui no original é comandante supremo. Por que que Pedro viveu coisas maravilhosas? Porque quando Jesus fala com ele, a forma como ele trata Jesus, mostra a forma como ele vê Jesus. E Jesus diz: agora tu vai pescar. E ele diz: comandante supremo, segundo a tua palavra eu lançarei as redes. Sabe por quê? Porque Pedro acreditava que Jesus é o comandante supremo, aquele que manda e tudo acontece, aquele que fala e tudo acontece, aquele que tem o domínio, que tem todo o poder, que tem todo o governo, que tem toda a autoridade. E ele confiava no poder e na autoridade de Jesus, para que coisas maravilhosas acontecessem. Por isso ele diz: comandante supremo, segundo a tua palavra, agora eu vou lançar as redes. A Bíblia diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na autoridade do nome dele, a igreja cura enfermos, fala novas línguas, expulsa demônios, opera sinais, prodígios e maravilhas, na autoridade do nome de Jesus. Querido, muitas pessoas vivem uma religiosidade tão medíocre, que eles não conseguem ir para Jesus com essa convicção: eu estou diante do comandante supremo. Se eu estou aqui hoje reunido no nome dele, se eu estou recebendo essa palavra na autoridade do nome dele, eu sei que tudo ele pode fazer por mim, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A igreja precisa voltar a confiar no poder de Deus, a igreja precisa voltar a crer na autoridade do nome de Jesus, a igreja precisa voltar a declarar o poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, para viver coisas maravilhosas. Ele tem toda a autoridade. Sabe por que muita gente não vive maravilhas? Porque está relacionando as coisas maravilhosas consigo mesmo. Sabe quem é Pedro? Pedro é um homem comum. Pedro não é maravilhoso. Aquele mar não é maravilhoso, aquele barco não era maravilhoso. Maravilhoso é Jesus. Quando você confia na autoridade do nome de Jesus, você olha para a sua vida e diz: eu sou fraco, mas Ele é poderoso para fazer o que eu não posso fazer. Eu não sou digno, mas Ele é maravilhoso por sua graça para me abençoar. Eu sou limitado, mas aquilo que é impossível para mim é possível para Ele. Quando você tem essa visão do mestre, você sai de cena
e a sua fé está completamente no Mestre, e quando a sua fé não está mais no seu barco, na sua experiência de pescador, nos seus defeitos ou nas suas qualidades, mas unicamente no Mestre, o Mestre faz coisas maravilhosas por você. E eu declaro no nome de Jesus que esse tempo chegou sobre a tua casa, esse tempo chegou sobre a tua vida, meu irmão.